Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sou o professor mestre Jefferson Coni e a gente está chegando à parte 3 do nosso curso de Bioquímica e Metabolismo, tá? Então na parte 1 a gente conheceu lá, a gente viu alguns conceitos relacionados à bioenergética, a gente conheceu a molécula de ATP e falamos um pouquinho sobre monossacarídeos, tá? Agora, depois na parte 2 nós falamos sobre ácidos graxos e também sobre aminoácidos e proteínas. E agora na parte 3 a gente vai começar, a gente vai sair um pouquinho da parte estrutural, lembrando que a gente viu bem por cima essa parte estrutural. Agora na parte 3 a gente vai falar mais da parte do metabolismo, tá? E aí para começar, a gente vai ver a parte do metabolismo de glicose, metabolismo de carboidrato. Bom, como a gente viu, nós temos lá os carboidratos, a glicose. A glicose, ela tem 6 carbonos, e aí tem aquela projeção de Fischer que deixa para a gente a molécula ali numa estrutura linear, bem mais bonita, bem mais fácil da gente identificar a glicose. Só que, na verdade, na natureza, a glicose ela não se põe daquela forma, tá? A gente vê a glicose fazendo um anel de pirâmide, que é chamado de glicopiranose. Eu coloquei para vocês aí uma glicose, eu identifiquei os 6 carbonos aí, tá? Deixei esses carbonos aí identificados por essas bolinhas coloridas. Carbono 1 tá identificado, mas está na cor verde, o 2 e o 3 na cor vermelha, o 4, o 5 e o 6 estão na cor azul. Então, Jefferson, por que você colocou essa cor? Vocês vão entender ao decorrer da aula porque eu coloquei essas cores, tá? Mas são carbonos aí, eu coloquei dessa forma para facilitar para a gente. E ainda mais para facilitar para a gente, o que eu vou fazer? Eu vou demonstrar para vocês só os carbonos, tá? Então, eu vou demonstrar em desenho para vocês, só que vamos apagar os hidrogênios, as hidroxilas. Lembre-se que essas moléculas, elas continuam aí, esses átomos continuam aí compondo a glicose, mas só para ficar mais fácil para a gente entender o metabolismo da glicose, eu deixei nessa forma aí, parecendo um colar de pérolas aí. Nós temos os 6 carbonos, eles estão coloridinhos. Gente, é só para ficar mais didático, para que vocês possam entender o metabolismo da glicose, tá? Lembrando que essa não é a forma estrutural que nós vamos encontrar nos livros de bioquímica e nada do tipo. É só pela didática mesmo que eu deixei dessa forma. Eu vou representar a glicose dessa forma, com essa linha aí parecendo um colar de pérolas, tá? Pessoal, a glicose, assim que ela entra na célula, a gente tem que dar alguma coisa para ela, porque senão ela sai da nossa célula, tá? E aí vem uma enzima chamada hexoquinase. A hexoquinase é uma enzima que ela precisa do magnésio, tá? E olha só a terminologia, foi para vocês na aula anterior, foi na aula anterior, se não me engano. Terminou em ase significa o quê? Terminou em ase significa que é uma enzima. E no caso, as quinases, elas fosforilam alguma molécula. Nesse caso, a glicose, ela entrou na célula, vem uma enzima chamada hexoquinase, que vai fosforilar a glicose, tá? E por que hexo? Porque a glicose, ela não é uma hexose, ou seja, ela não tem 6 carbonos, por isso que o nome dela é hexoquinase. Se a gente for ver, por exemplo, no nosso tecido hepático, essa enzima ela vai se chamar glicoquinase, tá? Mas vamos falar que ela entrou aí no músculo, alguma coisa do tipo. Bom, a glicose entrou na célula, eu preciso dar alguma coisa para essa glicose, porque senão ela vai embora. O que eu vou dar para essa glicose? Eu vou colocar um fosfato no carbono 6 dessa glicose. Quem faz essa reação é a tal da hexoquinase. E ela vai pegar esse fosfato do ATP. Automaticamente o ATP vai passar a se chamar ADP, e aí eu vou ter uma molécula chamada glicose 6-fosfato. Observa aqui, vou tirar aqui o apontador, observa lá, carbono 1 está aqui, 2 está aqui, 3 está aqui, 4 está aqui, 5 está aqui, 6 está aqui. A única coisa que mudou foi que eu peguei um fosfato, que era do ATP, e coloquei no carbono 6. Automaticamente a adenosina trifosfato passará a ser ADP, tá? Passará a ser adenosina difosfato. Quem fez isso? A hexoquinase, e a hexoquinase só funciona se ela tiver magnésio, tá? Pessoal, pega sempre esse esquema aqui, ó. Nós sempre vamos ter um substrato ou reagente que sofrerá a atuação de uma enzima e nos fornecerá um produto. Tá? Então, de novo, a gente sempre vai ter um substrato ou reagente que vai sofrer a atuação de uma enzima e aí, então, obteremos um produto. Legal.
A glicose 6-fosfato está lá, de boa, se achando a tal. Vem uma enzima chamada fosfoglicoisomerase, tá? Essa enzima ela também precisa de magnésio. E o que essa enzima vai fazer? Ela vai pegar essa glicose 6-fosfato e vai transformar em uma molécula chamada frutose 6-fosfato. O que é uma frutose 6-fosfato? É uma frutose, ou seja, um monossacarídeo que tem um fosfato no carbono 6. E por que essa enzima consegue fazer isso? Porque, na verdade, tanto a glicose 6-fosfato quanto a frutose 6-fosfato, elas têm os mesmos componentes, só que eles estão organizados de maneira diferente. E aí a fosfoglicoisomerase vai reorganizar os componentes da glicose 6-fosfato para que então possamos obter uma frutose 6-fosfato. Eu coloquei aqui a molécula por completo, mas vamos resumir ela para a gente, tá? Então, ó, o resumo dela tem ó, os 6 carbonos, tá? Então, 6 carbonos e um fosfato no carbono 6, que eu vou deixar ajeitadinho aqui para a gente. Então, tem o substrato agora, sofrendo atuação de uma enzima, eu obtenho então um produto. Observa que antes o carbono 1, que estava aqui ó, representado por verde, eu coloquei ele agora como sendo o verdinho sendo o carbono 2. Ou seja, observa essa molécula, tem os mesmos componentes dessa? Tem. Só que vocês concordam comigo que os componentes dessa molécula e dessa daqui, eles são os mesmos, só que eles estão organizados de maneira diferente? Eu espero que vocês estejam concordando comigo. A enzima que fez isso foi a tal da fosfoglicoisomerase, tá? Mas fala, Jefferson, não precisa de ATP para isso? Pessoal, lembra, eu só usei o ATP aqui porque eu queria colocar um fosfato no carbono 6. Aqui eu coloquei mais algum fosfato? Não, né? Então, o mesmo fosfato que estava no carbono 6, ele continua aqui no carbono 6. Eu não acrescentei mais nenhum fosfato. Bom, depois dessa frutose 6-fosfato, ela vai sofrer a atuação da fosfofrutoquinase. Opa, quinase. Quinase significa o quê? Significa que eu vou fosforilar. Então, a fosfofrutoquinase, ela também precisa de magnésio para funcionar. E o que ela vai fazer? Ela vai pegar um fosfato do ATP, automaticamente o ATP passará a ser ADP, e aí ela vai inserir esse fosfato que ela pegou no carbono 1. E aí nós vamos ter a molécula chamada frutose 1,6-bisfosfato. Tá? Então, de novo, nós temos aqui substrato, sofrendo a atuação de uma enzima, por consequência eu vou obter um produto. Pessoal, não se esqueça, tá? Não se esqueça, sempre vai ser substrato, sempre eu vou ter, esse substrato sempre vai sofrer a atuação de uma enzima, sempre vou ter um produto, tá? O que é importante a gente saber daqui? Tudo. Tô brincando. O que é importante a gente saber daqui? Olha só, eu também, se não me engano, na aula 1 ou 2, na parte 1 ou 2, eu comentei com vocês que o nome das moléculas falam pra gente as características dela. Então, eu tenho um açúcar, que é uma frutose. Essa frutose tem alguma coisa acontecendo no carbono 1, alguma coisa acontecendo no carbono 6. Quando você vai a uma orquestra, alguma coisa do tipo, como as pessoas normalmente elas fossem, né? Mas vamos supor que você vai a uma orquestra, assistir uma orquestra, uma ópera, você gostou da música, você quer que repita, o que você faz? Bate palma e fala bis. Então aqui eu tenho frutose, que é um monossacarídeo, 1, porque tem alguma coisa acontecendo no carbono 1, 6, porque tem alguma coisa acontecendo no carbono 6, bis, para indicar que são 2, e fosfato. Então que eu tenho a frutose com um fosfato no carbono 1 e um outro fosfato no carbono 6, tá? Isso é bastante importante a gente saber. Vocês devem estar pensando, mas Jefferson, eu vou mandar glicose para dentro da minha célula, só que eu quero obter ATP, eu quero obter energia. E aqui pelo que você mostrou, eu só gastei energia, ó, só gastei ATP, gastei um ATP aqui, gastei outro ATP aqui. Pessoal, essa fase que eu estou mostrando para vocês é a fase de ativação, da qual eu vou gastar 2 ATPs, na verdade eu não vou gastar, eu vou investir. Sabe quando você pega seu dinheirinho que sobrou no final do mês, coloca lá no banco para investir? Daqui a um tempo você espera que isso renda juros, você consiga pegar o dinheirinho que você deixou no banco, mais um pouquinho, não é? Bem pouquinho, na verdade. O que acontece aqui vai ser a mesma coisa. Eu investi ATP, eu vou deixar esse ATP investido lá na frente do meu metabolismo, eu vou pegar o ATP que eu investi, mais um pouquinho, e vocês já vão ver como isso acontece. Essa fase aqui, que é intermediada por 3 enzimas,
tem lá essas 4 moléculas distintas, nós vamos chamar de fase de ativação. Por característica, eu tenho lá um investimento de 2 ATP. Beleza? Espero que sim. Só para continuar, então, ó, para ganhar um frutose 1,6-bisfosfato, como não cabe no slide, só copiei e coloquei aqui nesse novo slide. A frutose 1,6-bisfosfato, ela vai sofrer a atuação de uma enzima chamada aldolase. O que essa enzima vai fazer? Ela vai lá e vai cortar essa molécula no meio. A aldolase vai lá e corta essa molécula no meio. Se eu corto uma molécula no meio, o frutose 1,6-bisfosfato, eu corto ela no meio, cortei ela no meio, e ela tem 6 carbonos, ela vai me dar outras 2 moléculas, cada uma com 3 carbonos, tá? E cada uma com um fosfato, evidentemente. Só que, observa que a disposição desses carbonos está diferente. A cor que eu deixei para vocês está diferente. De maneira que, aqui, eu cortei no meio, né? A aldolase veio e corta essa molécula no meio. Essa parte, essa segunda metade da frutose 1,6-bisfosfato vai dar origem a essa molécula aqui. Vale a pena eu continuar falando que esse é o carbono 4, 5, 6? Não, né? Afinal de contas, eu cortei no meio. Então, vou renomear aqui, vou colocar como carbono 1, carbono 2, carbono 3, tá? Agora, vamos olhar para o outro lado. Eu tenho lá carbono 1, carbono 2, carbono 3, eu tenho um fosfato. Só que observa que eu deixei representado aqui pra gente, esses carbonos estão de outra cor quando comparado com esses, tá? Por que que isso aconteceu? Embora nós tenhamos os mesmos componentes, ou seja, em 2 moléculas distintas, ou seja, nós temos isômeros aí, o que acontece? Essa segunda molécula aqui vai ser uma molécula chamada gliceraldeído 3-fosfato. Por que gliceraldeído 3-fosfato? Eu tenho lá um gliceraldeído com um fosfato no carbono 3. Gente, em sala de aula, o maior erro que eu noto, e eu faço isso de pegadinha às vezes, tá? Para meio que testar, meio não, testar mesmo os meus alunos. Eu falo assim, pessoal, gliceraldeído 3-fosfato, tem quantos fosfatos? Os alunos falam, professor, tem 3 fosfatos. Não. O número, ele sempre vai indicar a posição do fosfato e não a quantidade de fosfato. Então, vamos até voltar aqui, ó. Se a gente for ver, ó, o nome da molécula é glicose 6-fosfato. Fosfato. Repara que a palavra fosfato está no singular, inclusive. Significa isso, que eu tenho uma glicose, tem alguma coisa acontecendo no carbono 6. O que está acontecendo no carbono 6? Tem um único fosfato lá. Então, o número sempre indica a posição desse fosfato. Olha o nome aqui, ó. Frutose 6-fosfato. De novo, a palavra está no singular. Se ela tivesse 6 fosfatos, estaria no plural a palavra fosfato, né? Não está. Então, é uma molécula que é uma frutose. Lá no carbono 6, tem o que acontecendo no carbono 6? Tem um fosfato no carbono 6, tá? Então, eu só indico, de novo, o número serve para indicar a posição em que tem o fosfato. Vamos dar uma olhada aqui, ó. Frutose 1,6-bisfosfato. É uma frutose, tem alguma coisa acontecendo no carbono 1, tem alguma coisa acontecendo no carbono 6. O quê? Ela tem bis, tem 2 fosfatos, não é chocolate, né? Chocolate, não é. Pessoal, então vem lá a aldolase, quebra a frutose 1,6-bisfosfato. Não vale a pena eu continuar chamando aqui carbono 4, 5, 6, então eu vou renomear carbono 1, 2, 3. Essa molécula aqui é o tal do gliceraldeído 3-fosfato, ou seja, tem um fosfato no carbono 3. Lindo, maravilha, legal. E aqui tem uma outra molécula chamada dihidroxicetona-fosfato. Qual que é o grande problema, pessoal? Essa molécula aqui, dihidroxicetona-fosfato, ela não continua pela minha via metabólica. Eu poderia até dizer que ela não me serve, tá, para essa minha via metabólica, porque ela não vai ter utilidade. Só que repara muito bem, vocês não conseguem ver que tudo que eu tenho aqui, ó, 3 carbonos de fosfato, e não se esqueça que tem hidroxila, tem hidrogênio aí também, eu só não estou representando, mas tudo que eu tenho aqui, concorda que eu tenho aqui também? Tem os 3 carbonos, tem o fosfato, tem que saber que aqui a gente tem hidrogênio, hidroxila também sendo representado, tá? Desculpa, não está sendo representado, mas acreditem em mim que tem. Pessoal, se tudo que eu tenho aqui, eu também tenho aqui, essa molécula
aqui a dihidroxicetona-fosfato, ela não me serve, e o gliceraldeído 3-fosfato me serve, o que vocês acham que o meu metabolismo vai fazer? Vai pegar a dihidroxicetona-fosfato, vai olhar para ela e falar, meu, você não me serve para nada, você não vale nada, você não vale nada, você não me serve para nada. Vai olhar e falar, meu, você não vale nada. Só que o seu metabolismo vai falar, mas eu gosto de você. Olha só que piada horrível. O que vai acontecer? O que seu metabolismo vai fazer com a dihidroxicetona fosfato? Vai olhar e falar, olha, você não me serve. Só que tudo que você tem aqui, eu consigo reciclar e obter um gliceraldeído. É exatamente isso que a gente vai fazer. Nós vamos pegar a dihidroxicetona fosfato, que não me serve, e eu vou transformar em outro gliceraldeído 3-fosfato. Quem faz isso é uma enzima chamada triose fosfato isomerase. Mais uma vez, frutose 1,6-bisfosfato, substrato, sofreu a atuação de uma enzima. Obtive então dois produtos. Tudo bem? Frutose 1,6-bisfosfato, sofreu a atuação da aldolase, nós quebramos essa molécula no meio, de maneira que eu obtive um gliceraldeído 3-fosfato, que é o cara que continua pela minha via metabólica, e eu obtive uma dihidroxicetona-fosfato, que é um cara que não continua pela minha via metabólica. Ou seja, hidroxicetona-fosfato, eu não preciso desse cara. Só que quando eu olho muito bem para ele, eu consigo ver que todos os componentes que eu tenho nesse cara aqui, que eu não preciso, eu também tenho no outro cara que eu preciso. O que vale mais a pena? Eu jogar fora ele ou reciclar os seus componentes e transformar em gliceraldeído 3-fosfato? É óbvio que vale muito mais a pena eu pegar esse cara aqui, reorganizar ele e obter outra molécula de gliceraldeído 3-fosfato. Quem faz isso? É a enzima chamada triose fosfato isomerase, tá? Então vai lá, pega esse cara aqui, reorganiza, e aí nós vamos obter 2-gliceraldeído 3-fosfato, tá? Só para ilustrar aqui para vocês. Nós vamos ter, se nós for mais rápido, isso aqui, nós obtivemos então 2-gliceraldeído 3-fosfato. Vamos lá, substrato ou reagente, são sinônimos, só para atuação de uma enzima, eu obtenho então um produto, tá? Obtenho então produto. Pessoal, então tudo que eu for falar a partir de agora está ocorrendo com duas moléculas. Não se esqueça disso. Muitos alunos se confundem com isso. Às vezes o cara sabe a matéria, mas por uma falta de atenção, o cara se esquece disso daí e acaba comprometendo a sua nota, se é que você não entende, tá? Então eu tenho agora duas moléculas de gliceraldeído 3-fosfato. Então, para não ficar tão poluída o nosso slide, eu vou representar dessa forma, com 2 aqui entre parênteses, tá? Então, eu tenho duas moléculas de gliceraldeído 3-fosfato. Tem os 3 carbonos, tem o fosfato, não se esqueça que aqui no meio eu tenho hidroxilas, tenho hidrogênio, tá? Só não estou representando para ficar mais fácil e menos poluído o nosso slide. Esse gliceraldeído 3-fosfato vai sofrer a atuação de uma enzima chamada gliceraldeído 3-fosfato desidrogenase. Pessoal, olha só como é importante você estudar e se familiarizar com os termos. O nome da enzima é gliceraldeído 3-fosfato desidrogenase. Por que chama gliceraldeído 3-fosfato desidrogenase? Porque ela vai atuar em um gliceraldeído 3-fosfato e o nome dela é desidrogenase. Você acha que ela vai colocar hidrogênios ou que ela vai retirar hidrogênio? É óbvio que ela vai retirar hidrogênio aqui do nosso gliceraldeído. Então não esqueça que ele não está representado aí, mas acredite em mim que ele está aí. O que acontece? O gliceraldeído 3-fosfato desidrogenase vai no gliceraldeído 3-fosfato, retira os íons H+, retira os hidrogênios e doa para um componente chamado NAD+, tá? Um cara derivado de niacina, vitamina B3, tá? O pessoal da nutrição aí é bastante importante saber sobre isso. Automaticamente, quando eu dou os hidrogênios aqui do gliceraldeído 3-fosfato para o NAD+, automaticamente NAD+, passará a se chamar NADH mais H+. Qual que é a grande importância desse cara que vocês estão conhecendo agora? A grande importância é que esse cara aqui, ele vai para a cadeia de transporte de elétrons, que é uma região ali da nossa mitocôndria para a via chamada fosforilação oxidativa,
E aí lá ele vai conseguir influenciar na síntese de ATP. Você utiliza livros, não vou dizer velhos, mas livros mais clássicos, você vai ver que cada NADH mais H+, consegue fornecer até 3 ATP, tá? Só que, na verdade, nós sabemos que cada NADH mais H+, ele consegue fornecer 2,5 ATPs, tá? Eu não sei como seu professor ou sua professora que passou aí. Eu gosto de mostrar as duas informações. Então, nos livros mais clássicos, que vocês entendem, você vai ver que o NADH mais H+ fornece 3 ATP. Só que, na verdade, nós sabemos que esse NADH mais H+ fornece apenas 2,5, tá? Pessoal, por consequência, o que a gente vai fazer também? Nessa mesma reação, gliceraldeído 3-fosfato desidrogenase, vai pegar um fosfato inorgânico, que vocês conheceram lá na primeira aula, na parte 1, e vai inserir esse fosfato inorgânico no gliceraldeído 3-fosfato. Então, ó, a enzima é quem vai fazer isso. Por consequência, eu vou ter um cara chamado 1,3-bifosfoglicerato. Substrato, enzima, produto, tá? Não se esqueça que está acontecendo com duas moléculas. Ou seja, quantos NADH mais H+ eu produzi nessa etapa? 2. Quantos fosfatos inorgânicos eu utilizei? 2. Para atuar em quantas moléculas? Em 2 gliceraldeído 3-fosfato. Substrato, enzima, produto. Legal. O produto, então, é um cara chamado 1,3-bifosfoglicerato. Por que 1,3? Porque tem alguma coisa no carbono 1, porque tem alguma coisa no carbono 3. Agora vem uma enzima chamada fosfoglicerato quinase. Quinase, o que uma quinase faz? Você já sabe, uma quinase fosforila. Uma coisa que eu esqueci de mostrar para vocês, mas vocês podem reparar agora, é que essas setas elas podem estar representadas com vias de mão dupla. Então, olha só essa setinha, ela vai tanto nessa direção quanto nessa outra. Olha só essa setinha aqui, ó. Ela vai tanto nessa direção quanto nessa outra. O que indica isso? Isso indica que essa reação é uma reação reversível, ou seja, eu posso de gliceraldeído 3-fosfato obter 1,3-bifosfoglicerato ou de 1,3-bifosfoglicerato obter gliceraldeído 3-fosfato, tá? É uma representação para vocês. Bom, 1,3-bifosfoglicerato vai sofrer a atuação da fosfoglicerato quinase, tá? Tem magnésio. O que a gente vai fazer? Nós vamos lá na 1,3-bifosfoglicerato e vamos retirar um fosfato desse cara. E vamos doar para quem? Para o ADP. Automaticamente o ADP, adenosina difosfato, vai colocar mais um fosfato. Passará a ser ATP. Então, produzir ATP nessa etapa. Eu fixei ATP nessa etapa. Que é o cara que eu quero, tá? Que é o cara que eu quero. Pessoal, olha aí a pegadinha de novo. Quantos ATPs eu produzi nessa etapa? 1 ou 2? Produzi 2. Não se esqueça que eu estou trabalhando sempre com duas moléculas, tá? Não se esqueça. Logo, eu trabalhei com duas 1,3-bifosfoglicerato, eu utilizei 2 ADPs para obter 2 ATPs. Lembra que lá no passado, na fase de ativação, você gastou 2 ATPs? Você perdeu 2 ATPs? Perdeu não, investiu 2 ATPs? Agora eu já obtive outros 2 ATPs, ou seja, estou 0 a 0. Investi no banco R$2, o banco já me devolveu esses R$2. Vamos ver o que o banco vai me devolver de juros ali, de graninha, né? Esse 3-fosfoglicerato, ele vai sofrer a atuação numa enzima chamada fosfoglicerato mutase. Ela também precisa de magnésio, olha aí a importância dos micronutrientes à nossa nutrição. Pessoal, fosfoglicerato mutase, olha esse nome, mutase. O que você acha que uma mutase faz? Ela promove alguma mutação. Não significa que o nosso 3-fosfoglicerato vai se transformar num X-Men. A gente só vai ter algum tipo de mutação aí, tá? Então, a fosfoglicerato mutase, o que ela vai fazer? Ela vai mudar um componente de lugar. Vai pegar lá o fosfato que está no carbono 3 e vai colocar no carbono 2. Dessa forma, eu vou ter uma molécula, vou ter duas moléculas chamadas de 2-fosfoglicerato. Olha só de novo a importância de você saber aí o que indica o número. O número indica a posição do fosfato. 3 fosfogliceratos, significa que eu tenho um fosfato, um carbono 3.
vem a enzima fosfoglicerato mutase, troca esse fosfato e põe no carbono 2. Dessa forma eu obtenho a 2-fosfoglicerato. Então, a 2-fosfoglicerato está lá de boa, vem uma enzima chamada enolase, o que ela faz? Ela vai desidratar esse 2-fosfoglicerato. Você está lá na praia, tranquilão, de boa, um solzão, aí de repente você começa a suar que nem um porco, começa a suar um monte, começa a suar. Você está fazendo o quê? Você está desidratando, você está perdendo água. Eu posso que vocês concordam comigo. Aqui acontece a mesma coisa, ou seja, vou perder água lá do meu 2-fosfoglicerato. Por consequência, eu vou obter uma molécula chamada fosfoenol piruvato. Observa que eu tomei o cuidado de mudar ali a cor dos carbonos, só para indicar que agora a gente perdeu água. Jefferson, de onde veio essa água? Não se esqueça que eu não estou representando os hidrogênios e as hidroxilas do 2-fosfoglicerato de todas as moléculas que a gente está conversando até agora. Mas elas existem aí, tá? Pessoal, substrato ou reagente, enzima, produto. Legal. Agora eu tenho uma molécula chamada fosfoenol piruvato. Opa, eu tenho uma molécula? Duas, não se esqueça. E só para testar vocês. Vai ver que é. Pessoal, o que acontece aqui, ó? Tem uma enzima chamada piruvato quinase, que pode ser dependente desses micronutrientes, tá? Magnésio, potássio, manganês. E aí, essa enzima, o que ela vai fazer? Vai tirar esse fosfato do fosfoenol piruvato e vai doar para o ADP. Automaticamente, o ADP passará a ser ATP, tá? O ADP passará a ser ATP. Com quantas moléculas eu estou trabalhando? 2. Ou seja, lá na fase de ativação, eu investi 2 ATPs. No slide anterior, eu mostrei para vocês que eu ganhei 2 ATPs, ou seja, estou no 0 a 0. E agora eu ganhei mais 2 ATPs, ou seja, no total eu ganhei 4 ATPs e eu investi 2. Eu gasto 2. Qual que é o meu saldo final em ATP? O meu saldo final é de 2 ATPs, tá? Só para ilustrar para vocês. Então lá eu investi 2 ATPs. Ao longo da via metabólica, eu ganhei 4 ATPs. Qual que é o saldo final? O saldo final é de mais 2 ATPs. Pessoal, por consequência, o fosfoenol piruvato ele vai se transformar numa molécula chamada piruvato. Uma coisa muito importante de saber sobre essa via metabólica. Essa via metabólica, ela é a glicólise anaeróbia, tá? A via glicolítica. Ela é muito importante para a obtenção de ATP de maneira rápida. Ou seja, vamos supor que eu estou fazendo exercício e acabou praticamente acabando ali no meu ATP. Eu quero obter ATP de maneira rápida, eu quero sintetizar ATP de maneira rápida. Essa é a forma mais rápida. Só que acaba sendo uma forma limitada, a gente consegue obter pouco ATP através dessa via metabólica. Outra coisa muito importante a saber sobre essa via metabólica é que ela ocorre lá no citoplasma da célula, tá? Ela não precisa entrar na mitocôndria da célula para ocorrer, no citosol da célula onde ela ocorre. Pessoal, esse piruvato, então, ele pode ir para diferentes, pode ir para diferentes vias, tá? Pode ir para fermentação alcoólica, a gente pode fazer a descarboxilação do piruvato, que eu vou mostrar mais à frente, e aí nós conseguimos obter acetil-CoA, ou então esse piruvato ele pode transformar em lactato lá na fermentação lática. Bom, vamos ver a fermentação lática. O que a gente vai fazer com esses 2 piruvatos que nós obtivemos? E quando que isso vai acontecer? Quando nós estivermos ali sem a oferta de oxigênio, tá? numa via anaeróbica. Esse piruvato, essa é a composição dele. Tem lá os 3 carbonos, tá? Lembrando que antes eu estava representando para vocês apenas assim, ó, 3 carbonos dessa forma. Mas eu tenho aqui os 3 carbonos, eu tenho lá os oxigênios que eu não estava representando antes, tenho os hidrogênios. Esse daqui é o piruvato. O que eu vou fazer com o piruvato? Eu posso estar pensando, nossa, meu Deus, volta para outro slide, estava mais fácil a representação dele. O que a gente vai fazer com esse piruvato? Esse piruvato vai sofrer a atuação de uma enzima chamada lactato desidrogenase. O
Gente, é uma desidrogenase. Você acha que ela tira ou coloca hidrogênio? Ela vai tirar hidrogênio. A gente tem lá o piruvato, vem lactato desidrogenase, vai tirar os íons H+, hidrogênios do NADH mais H+, automaticamente ele passará a ser NAD+, e vai inserir esses hidrogênios ali no tal do piruvato, tá? Dessa forma, nós vamos obter lactato. Olha um hidrogênio aqui, olha o outro hidrogênio aqui, tá bom? Então, nós conseguimos obter, então, o tal do lactato. Um resumo aí para vocês. Então, na via glicolítica, a glicose ela é quebrada, nos fornece piruvato, glicose tem 6 carbonos, nos fornece 2 piruvatos. Obviamente, cada piruvato tem 3 carbonos. Se durante a glicólise a gente conseguiu pegar NAD+, e transformar em NADH mais H+, quando eu pego o piruvato e vou transformar em lactato, eu gasto esse NADH mais H+, e ele volta a ser NAD+. Na fermentação alcoólica, em onde que eu vou ver isso? Se você for uma levedura, você consegue ver isso. O pessoal que gosta aí de uma cervejinha, alguma coisa do tipo, sabe muito bem do que eu estou falando. Quem faz cerveja sabe muito bem do que eu estou falando. Eu, na verdade, eu não faço cerveja, mas aí a partir do consumo já é outra coisa, já é outro assunto. Pessoal, o que acontece aí na fermentação alcoólica? Então imagina que nós temos lá os 3 carbonos, tá? Isso aí é o piruvato, a gente já conhece ele. E aí as leveduras, elas precisam sobreviver de alguma coisa. Quando o sujeito faz o processo de obtenção de cerveja, você pega lá, você cozinha os cereais, enfim, você obtém um cara chamado mosto, né? Um produto chamado mosto. E você submete esse mosto, que é um líquido cheio de açúcares, a leveduras. As leveduras são seres vivos que precisam sobreviver. São seres anaeróbios. Quando você põe esses açúcares oriundos de cereais em contato com as leveduras, elas vão fermentar esses açúcares e vão nos fornecer álcool, que é exatamente o que a gente está vendo agora. Então, ela pega aquela glicose e passa por tudo que a gente viu até agora, obtém então o piruvato, e aí então a gente vai conseguir obter etanol e CO2. Pessoal, esse então é o piruvato, lindo, maravilha. Esse piruvato, a gente vai pegar esse piruvato, nós vamos tirar essa região do piruvato. CO1, O2. Então eu vou retirar essa região do piruvato, eu acabo liberando na forma de CO2. Olha aqui, ó, está destacado em vermelho, está saindo aqui em rosinha pra gente, tá? Só que aí sobra todo o resto, os outros 2 carbonos com oxigênio e os 3 hidrogênios, tá? Por consequência, eu vou obter uma molécula chamada acetaldeído. Quem faz isso? A piruvato descarboxilase, ela é dependente de tiamina pirofosfato, que a ela é derivada da vitamina B1, e dependente também de magnésio. É uma reação reversível ou irreversível? É uma reação reversível, tá? Reversível, vai e volta. Bom, o acetaldeído vai sofrer a atuação, então, da álcool desidrogenase. O que ela faz? Pega o NADH mais H+, tira os Hs e doa para o acetaldeído. Automaticamente, o acetaldeído passará a ser o tal do etanol, tá? Passará a ser o tal do etanol. Eu tenho lá os 2 carbonos, tem a parte enol, tá? Na verdade, isso aqui é de ponta cabeça. É mais fácil a gente virar o etanol do outro lado, tá? Então, ó, os 2 carbonos, tem os hidrogênios. Jefferson, mas é só você contar os hidrogênios. Tem 1, 2, 3, 4. Peguei mais 2, peguei um daqui, outro tá aqui. Então, vou ter 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eu tenho aí os 6 hidrogênios, tá bom? Quem faz isso é a tal da álcool desidrogenase. Então, na fermentação alcoólica, o meu piruvato, ele acaba fornecendo para a gente CO2 e acaba fornecendo também etanol. Quando eu pego lá os cereais, submeto aos processos de fabricação da cerveja, esses cereais, esse líquido chamado morto, eu forneço lá para leveduras, essas leveduras elas precisam sobreviver de alguma coisa. Essas leveduras vão pegar esses açúcares, vão metabolizar eles
e aí vão fornecer para a gente CO2 e também etanol álcool. Aí vem a descarboxilação do piruvato. A descarboxilação do piruvato ela vai ocorrer se você tiver necessidade de obter mais ATP e também se você tiver oferta de oxigênio. A descarboxilação do piruvato ela vai ocorrer dentro da mitocôndria, que é uma organela das nossas células. É a organela que é responsável pela síntese de energia, tá? Então, de maneira resumida, nós temos a glicose, ela é quebrada no meio e nos fornecerá 2 piruvatos. Esses piruvatos, eles vão lá para a nossa mitocôndria. E aí esse piruvato vai sofrer a tal da descarboxilação do piruvato. A descarboxilação do piruvato, o que você entende por descarboxilar? Eu vou colocar carbono ou vou tirar carbono? Eu vou retirar carbono. A descarboxilação do piruvato, ela é promovida por 3 enzimas. A gente vai apelidar elas de E1, E2 e E3, tá? Essas 3 enzimas, elas formam o que nós chamamos de complexo piruvato desidrogenado, tá? Então tem o piruvato, esse piruvato vai sofrer a atuação do complexo piruvato desidrogenado, formado por E1, E2 e E3, tá? Só que, para que essas enzimas possam trabalhar, nós vamos precisar de tiamina pirofosfato, de PAD, que é derivado de vitamina de riboflavina, né, que é vitamina B2, de niacina, nós vamos precisar de NAD, né, que é derivado de niacina, nós vamos precisar de lipoato, derivado de ácido lipoico, e nós vamos precisar de uma vitamina, de uma coenzima chamada coenzima A, que ela é derivada da vitamina B5 do ácido pantotênico. Olha só qual a importância das vitaminas do complexo B. Então, aqui a vitamina B5, B1, B2, B3. Bastante importante as vitaminas do complexo B para o nosso metabolismo. Então, mais uma vez, para você que não entendeu absolutamente nada. Então, ó, nós pegamos lá a glicose, quebramos ela no meio, obtemos então 2 piruvatos. Quebro no meio, tem 6 carbonos aqui, eu vou ter 2 moléculas, cada uma com 3 carbonos. Se a minha célula ela tiver oferta de oxigênio, o que eu vou fazer com esse piruvato? Eu vou para a descarboxilação do piruvato. Ou seja, eu vou tirar carbono desse piruvato. Quem faz a descarboxilação do piruvato? Essas 3 enzimas, chamadas de complexo piruvato desidrogenado. Que a gente vai apelidar de maneira carinhosa de E1, E2 e E3. Essas 3 enzimas só funcionam com esses componentes. Tiamina pirofosfato, PAD, que é derivado de riboflavina, NAD, que é derivado de niacina, lipoato, que é derivado de ácido lipoico, e coenzima A, que é derivado de ácido pantotênico, vitamina B5, tá? É que a gente tem de maneira bastante resumida isso. Tem de maneira bastante resumida. Por quê? Eu vou lá no piruvato, tiro um carbono, libero na forma de CO2. Olha só. E no lugar desse carbono, eu vou lá e insiro a coenzima A. Dessa maneira, eu vou obter um cara chamado acetil-CoA. Vamos ver de uma maneira mais detalhada. Esses componentes aqui, ó, eles são extremamente importantes para o funcionamento dessas enzimas, tá? Olha aí o piruvato, a gente já conhece muito bem. Eu vou tirar essa região do piruvato e vou liberar na forma de CO2, tá? Eu pego lá o piruvato, tiro o CO2 e libero ele. Tudo bem? No lugar desse CO2, eu coloco uma coenzima A. E nessa reação, eu também pego um NAD+, e acabo liberando ele na forma de NADH mais H+, tá? Aí eu tenho o complexo piruvato desidrogenados, que é quem faz todas essas reações. Eles são dependentes de tiamina pirofosfato, PAD e também de ácido lipoico. Uma coisa legal a saber é que a doença beriberi ela é causada pela desnutrição, né, e falta dessa vitamina aqui, da tiamina pirofosfato, da vitamina B1, tá? E aí vem o tão temido e aclamado ciclo de Krebs, ciclo do ácido cítrico, tá? O que acontece com o ciclo de Krebs? Então a gente tem lá a nossa célula feliz da vida, tá? Essa célula, ela pega glicose, quebra, obtém 2 piruvatos, tudo bem?
Isso se não houver, quando não precisa de oxigênio fazer isso, porque a glicólise é anaeróbia. Agora, quando houver a oferta de oxigênio, a gente pega esses dois piruvatos, fazemos então a descarboxilação do piruvato, que é o que a gente acabou de ver. E aí então a gente obtém o tal do acetil-CoA. Esse acetil-CoA dentro da célula, olha lá, o acetil-CoA tem 1, 2 carbonos, e a coenzimase. O que acontece? O acetil-CoA dentro da célula, ele vai sofrer uma condensação, ou seja, eu vou unir esse acetil-CoA com um cara que já está dentro do ciclo de Krebs, que é o oxaloacetato, foi célula, né? Eu confundi, é o ciclo de Krebs. Então, de novo, lá na mitocôndria, na matriz mitocondrial, o acetil-CoA está lá, felizão. Ele vai se unir com o oxalacetato, que já está dentro do ciclo de Krebs, tá? Pessoal, o oxalacetato tem 4 carbonos. 1, 2, 3, 4. E aí ele se une com um cara que tem 2 carbonos. Quantos carbonos eu vou ter no total? Quanto que é 4 mais 2? 6, né? Perfeito, ótimo. Eles são ótimos de matemática. A partir do momento que eu junto o oxalacetato, eu condenso o oxalacetato com o acetil-CoA, eu também libero a coenzima A. Não vou mais usar a coenzima A. E aí eu pego esses 4 carbonos, junto com os outros 2, eu vou ter um cara chamado citrato. Olha lá, 1, 2, 3, 4, 6 carbonos. Esse citrato vai sofrer a atuação de uma enzima chamada aconitase. E aí, então, vou continuar com 6 carbonos, obtendo um cara chamado isocitrato, tá? Tem uma molécula aí no meio também, chamada cinza-aconitato, que a gente não vai falar dela. O isocitrato agora vai sofrer a atuação da isocitrato desidrogenase. Então faz, ela tira hidrogênio. E aí esse isocitrato vai ter seus hidrogênios retirados, 2 deles retirados, eles vão ser doados para o NAD+, tá? Então o isocitrato está lá de boa, vem o isocitrato desidrogenado, tira hidrogênio dele e doa para o NAD+. Automaticamente, esse cara passará a ser NADH mais H+. Agora, o que acontece? Ainda nessa reação, nós liberamos CO2, tudo bem? Nós vamos liberar CO2. O produto da reação vai ser... desculpe. O isocitrato tem 6 carbonos. 1, 2, 3, 4, 6. Eu liberei CO2, olha não sei aqui. Quantos carbonos vai ter a próxima molécula? Só 5. Afinal de contas, um dos carbonos foi liberado aqui, ó. Tá vendo? Como produto, eu vou ter um cara chamado alfa-cetoglutarato. Deus do céu, alfa-cetoglutarato, com 5 carbonos. Esse alfa-cetoglutarato vai sofrer a atuação de uma enzima chamada, de um complexo enzimático, o complexo alfa-cetoglutarato desidrogenado. O que a gente vai fazer? Nós vamos retirar desse alfa-cetoglutarato um CO2. Então, ó, vou lá e tiro um carbono. Teoricamente, já vou perder um carbono. A próxima molécula vai ter quantos carbonos? Só 4. Afinal de contas, um desses carbonos vai ser utilizado para formar o CO2 e ser liberado. O nome do complexo enzimático é desidrogenase. Você acha que coloca ou tira hidrogênio? Tira hidrogênio aqui do alfa-cetoglutarato. E doa esses hidrogênios para quem? Para o NAD+. Automaticamente esse NAD+, passará a ser NADH mais H+. Ao mesmo tempo que a gente faz tudo isso, ou seja, libera o CO2, forma NADH mais H+, nós também vamos inserir a tal da coenzima A, que a gente falou lá em cima, tá? Pode reaproveitar a coenzima A e inserir nessa molécula. O produto vai ser um cara chamado succinil-CoA. Se eu antes tinha 5 carbonos, então de 1, quantos carbonos eu vou ter? 1, 2, 3, 4, e agora a coenzima A. Pessoal, o que acontece aqui? O succinil-CoA vai sofrer a atuação da succinil-CoA desidrogenase. É desidrogenase. Coloca ou tira hidrogênio? É óbvio que tira, certo? Só que ao mesmo tempo que a gente faz isso, a gente consegue pegar um GDP e unir ele a um fosfato inorgânico. GDP, biologicamente, seria a mesma coisa que ATP. Tanto é que alguns livros vocês podem encontrar lá como ATP, que a gente forma um ATP aí. Tá? Na verdade, a gente forma um GTP. O que significa GTP? Guanosina trifosfato. Depois que muda, aqui ao invés de você ter uma adenosina, você tem uma guanosina, tá? Muda a base nitrogenada ali que está junto com o açúcar. Então, ó, nós vamos pegar o GDP e vamos unir a um fosfato inorgânico, obtendo então GTP. E esse succinil-CoA
vai ter liberado a coenzima A dele. Libera a coenzima A, tá? Por resultado, nós vamos ter um cara chamado succinato. Então tem lá os 4 carboninhos dele. O succinato vai sofrer a atuação da succinato desidrogenase. Vai pegar um Fad+, e nós vamos transformá-lo em FADH2. De novo, eu não sei como o seu professor ou sua professora te mostraram aí. Se forem para os livros mais clássicos, mais antiguinhos, eles vão falar que cada FADH2 fornece 2 ATPs. Só que hoje em dia nós sabemos que cada FADH2 fornece apenas um ATP e meio. Então toma cuidado aí, ver como está sendo exigido na sua universidade, ou então já vai se atualizando. Pessoal, o succinato, então, sofre a atuação da succinato desidrogenase, fazendo com que um FAD+, transforme em um FADH2. Esse succinato ele vai se transformar numa molécula chamada fumarato, que a gente compartilha lá com o ciclo da ureia. Esse fumarato ele vai sofrer a atuação da fumarase, da qual nós vamos inserir uma molécula de água no fumarato. Então, o fumarato está aqui de boa, vem a fumarase, insere uma molécula de água, por consequência, obtemos uma molécula chamada malato. Malato continua com 1, 2, 3, 4 carbonos. Então, os 4 carbonos, legal. Malato vai sofrer a atuação de uma enzima chamada malato desidrogenase, da qual nós vamos retirar hidrogênios que não estão representados aqui, e nós vamos doar para o NAD+. Automaticamente, NAD+ passará a ser NADH mais H+. E aquele malato volta a ser oxalacetato. Pessoal, a grande pergunta que eu tenho para vocês sobre o ciclo de Krebs, olha bem aí o ciclo de Krebs. A grande pergunta é, ele é um ciclo anabólico ou catabólico? Ele é uma via metabólica anabólica ou catabólica? Lembra, anabólico, eu pego pequenas moléculas e formo moléculas maiores, e catabolismo, eu pego grandes moléculas e transformo em moléculas menores. Eu peguei uma que tem 4 carbonos, olha aí para o slide, 4 carbonos, e juntei com outra que tem 2 carbonos. Eu obtive uma com 6 carbonos. Peguei 2 menores e obtive uma maior. Isso é anabolismo ou catabolismo? Então você fala que é anabolismo. Legal. Agora eu peguei uma molécula grande, deixei ela transformar grande. Agora o que eu fiz? Eu peguei essa molécula grande, quebrei ela. Obtive uma molécula menor e outra menor ainda. Isso é anabolismo ou catabolismo? Catabolismo. A grande pergunta é, a via metabólica como um todo, ela é anabólica ou catabólica? Você que está pensando que é os dois, você está certo, tá? Nós falamos que o ciclo de Krebs é uma via antibólica, ou seja, em determinados momentos nós temos anabolismo, em outros momentos nós temos catabolismo. Outra coisa bastante importante a gente saber é o que a gente produz ao longo do ciclo de Krebs que vai fornecer energia. Então, cada volta no ciclo de Krebs, de novo, cada volta no ciclo de Krebs fornece um GTP, que pode ter sido ensinado para vocês como ATP, tá? Fornece um GTP. Cada volta fornece 3 NADH mais H+, e cada volta fornece um FADH2. Pessoal, uma glicose consegue, se eu pegar uma glicose e passar com ela por todo esse caminho que eu mostrei para vocês, eu consigo dar 2 voltas do ciclo de Krebs. Não se esqueça. Afinal de contas, eu pego a glicose e quebro ela no meio. Obtenho 2 piruvatos, obtenho 2 acetil-CoA, e cada acetil-CoA consegue dar 2 voltas no ciclo de Krebs. Bom, pessoal, eu vou ficando por aqui. Essa foi a parte 3 do nosso curso. Eu espero ter colaborado aí com os estudos de vocês. Qualquer coisa é só mandar as perguntas de vocês. Vocês podem ficar à vontade para perguntar. A gente se vê na parte 4 da nossa aula. Um grande abraço e até mais.